Olá, pessoal. Bom dia, tudo bom? Vamos lá. A gente vai começar agora um painel aqui de Open Finance. Sou o Rogério Melfi, vou moderar aqui. E do meu lado, assim, pessoas que conhecem muito de Open Banking. E vou deixar elas se apresentarem. Primeiro você, Ingrid, por favor. Olá, bom dia. Eu sou a Ingrid Bart, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Startups. Também sou fundadora de uma fintech chamada Linker, que é um banco digital focado em pequenas e médias empresas. E sou conselheira do Conselho Deliberativo do Open Banking, com o Banco Central, com o João André, representando as fintechs na cadeira 2.3, ali em nome da Associação Brasileira de Fintechs. Então, é um prazer estar aqui. A gente vai se divertir bastante ao longo do painel. Vamos sim. Carolina, pode falar um pouquinho de você, por favor? Com certeza. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. A gente agradece pelo convite, excepcional. Eu sou Carolina Gladier, sou a diretora de ESG, Jurídico e Institucional da Associação Brasileira de Bancos e também participo do Open Banking na parte dos grupos de trabalho, onde a mágica acontece, a gente brinca, no grupo de PRC, vice-coordeno lá com o pessoal pela cadeira 1.2, que é a nossa cadeira da BBC. Vai ser muito legal estar aqui com vocês hoje. Legal. Albert, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Meu nome é Albert Morales, eu sou diretor-geral da Abelvo. A Abelvo, para quem não conhece, é uma plataforma de consumo de A Abelvo é a principal plataforma de consumo e enriquecimento de Open Banking. A gente já, inclusive, começou bem antes que a regulamentação estivesse em lugar. E, basicamente, a gente está participando também na BFintex, com muito orgulho, e participando dos grupos de trabalho do Banco Central para ajudar, né, nesse momento de transição de Open Banking. Legal, bacana. Deixa eu começar com uma pergunta básica, simples, mas para a gente alinhar. E também, ao mesmo tempo, ela é complicada. Assim. A grande pergunta é assim, num modo simples, assim, o que é o Open Banking? Ingrid, por favor. Sempre pergunta difícil para mim. Não, brincadeiras à parte, de maneira muito simplificada, que eu acho que a gente tem que fazer esse esforço para transformar tudo que envolve Open Banking e Open Finance em simplicidade. O Open Banking é toda a infraestrutura que a gente está construindo, tanto regulatória como técnica, para que a gente possa fazer o compartilhamento de dados, comportamento de consumo dos clientes, e esses dados serem utilizados para a construção de melhores produtos e serviços financeiros, inicialmente financeiros, mais para frente, o céu é o limite. E é um projeto muito especial. Eu costumo dizer que eu não tive a oportunidade de trabalhar efetivamente no plano real, mas a gente sabe que tem um Brasil antes e um Brasil depois, uma economia brasileira antes e depois do plano real. Eu acredito que vai acontecer isso com o Open Banking e Open Finance também. Como a gente consome produtos e serviços, vai mudar com absoluta certeza. Hoje, a gente fica muito concentrado dentro de determinadas instituições, muito por comodidade, porque é realmente muito complicado você compartilhar suas informações, cadastro, desde informações cadastrais até comportamento de consumo, o seu cadastro positivo também, ali o seu comportamento positivo. E aí, futuramente, com a facilidade que a gente está construindo desse compartilhamento, essa construção ela vai ser eterna, é um trabalho, de fato, que não tem começo, meio e fim, acho que só tem começo e desenvolvimento. Legal. E, Albert, na tua visão, aí, o que é o Open Banking? Bom, realmente é um cambio de paradigma, é uma transformação a nível geral, acho que é comparável a, potencialmente, uma transformação industrial que a gente já viveu. Começa, obviamente, nos serviços financeiros, é o principal passo que a gente já está vendo acontecer, mas o impacto no futuro em outras indústrias, não só financeira, é gigante, né? A gente está vendo isso em outros países que já começaram anos atrás, com Open Banking, como a Europa, Reino Unido, inclusive Singapura, Sudeste Asiático. Estamos vendo já iniciativas de startups ou empresas que, sem Open Banking, não teriam razão de existir. E, no final, os únicos beneficiados diretamente são os consumidores finais e também as PMEs, que pouco se fala delas, mas aí o impacto é gigantesco também. Legal. Carolina? É tudo isso e mais um pouco, né? Vocês falaram super bem, e tem um ponto muito importante, que é analisar o mercado financeiro do lado de dentro e para porta fora, né? Que a gente sempre fala. Então, assim,
No Brasil, quando a gente pensa na palavra banco, a gente pensa em 5, 6 grandes nomes, né, que são décadas aí, que estão com a sociedade e que são conhecidos. Mas no Brasil nós temos centenas de instituições financeiras. Então, a gente passa de um movimento de só falar de banco e serviços financeiros para falar de instituições que oferecem serviços financeiros. Então, a grande sacada desse projeto, que eu acho fenomenal, é justamente colocar o consumidor no centro dessa relação de consumo, dando para ele a oportunidade de escolher aquilo que faça mais sentido, ou seja, que ele enderece os dados, o histórico de crédito, tudo aquilo que ele já viveu, que ele já fez, para uma instituição que ele ou se identifique mais, ou tenha uma possibilidade de um melhor prazo, de uma melhor taxa, ou seja, no melhor sentido do suitability, uma operação de crédito, um serviço, um produto financeiro que faça sentido para aquele momento e para aquela necessidade do consumidor. É um super ecossistema, uma super sacada do BC. Legal, legal. Eu vou perguntar para você, Carolina, uma dúvida sempre muito comum é assim, a questão do Open Banking junto com a LGPD, então, Lei Geral de Proteção de Dados. Como vocês lá na BBC, nos grupos de trabalho, enfim, enxergam isso? O que você pode comentar aí sobre o vínculo dessas duas regulações, dessas duas leis? Ele veio num momento muito propício, né? O projeto como um todo ele foi iniciado justamente quando a gente começou a discutir no Brasil toda essa questão de proteção de dados, de privacidade, ou seja, já tinha um embrião do que seria a nossa norma olhando para a norma europeia. Então, assim, fazendo um grande patchwork, a gente já sabia mais ou menos como ia acontecer. O grande ponto é, com a LGPD vigendo, o Open Banking ganha uma outra proporção. Por quê? Porque mostra para o consumidor da ponta, e aí a gente até associa consumidor com pessoa física, mas a gente tem que olhar também para a pessoa jurídica, para todas as possibilidades e oportunidades que virão, no sentido de que existe o consentimento, existe a necessidade de se autorizar o compartilhamento do dado. Então, a LGPD só vem reforçar essa obrigatoriedade de receber e se repassar aquilo que, de fato, o consumidor autorizar. Então, a LGPD vem justamente para dar essa força, essa empurrada. Agora, é óbvio que tem gente que é super a favor do Open Banking e tem outras instituições que talvez não sejam, até por uma questão de mercado, ou seja, de manutenção do status quo, ou seja, eu garimpei essa base de dados muitos e muitos anos e, atualmente, eu não quero que ninguém mexa nela, que ninguém se utilize dela. Então, assim, existem discussões, existiram, né, a gente já ultrapassou um pouco isso, no sentido de como é que funciona esse consentimento. Eu tenho que consentir como consumidora, dado por dado, para uma certa operação, porque se eu quero um empréstimo, por exemplo, você tem que passar 10 dados. Eu teria que anuir um por um, para dificultar, de alguma forma, esse consentimento. Então, assim, as discussões não são fáceis, não é todo mundo que tem o entendimento de um projeto como esse, mas o que a gente faz e o que a gente briga lá na 1.2, que é a associação, é justamente ampliar da melhor forma possível esse projeto para todo mundo ter acesso. Legal, legal. E daí, eu vou puxar para a Ingrid agora, nessa parte, assim, ela falou da LGPD e tudo mais, e puxou o consentimento do cliente. E o consentimento é uma coisa bem importante aí no Open Banking. Explica para a gente um pouco essa jornada, como é que é o consentimento, a parte de experiência, enfim. É seguro? Traz esses pontos, assim, do ponto de vista do consumidor desses dados, seja empresa ou pessoa física. Não, legal. Bom, é muito importante a gente falar do consumidor, porque o Open Banking ele só vai existir e ser bem-sucedido se a gente tiver engajamento dos consumidores. E como é que você tem o engajamento dos consumidores? Quando a experiência é uma boa experiência, uma experiência fácil, uma experiência que a gente costuma dizer fluida e que seja simples do cliente entender. Sem abrir mão da segurança. Então, é super importante falar sobre esse ponto. Eu já vi algumas pessoas com algumas dúvidas do seguinte sentido. Poxa, e se eu não quiser compartilhar os meus dados? Eu vou ser obrigada a compartilhar? E aí isso me remeteu um pouco ao que aconteceu
com o cadastro positivo. No cadastro positivo, a gente tinha o que a gente chamava de opt-out. Se você não quisesse entrar dentro do cadastro positivo, você tinha que solicitar a sua exclusão. No Open Banking, é o inverso. Ele só funciona se você quiser, ele só vai compartilhar os seus dados se você solicitar, permitir, dar o seu consentimento expresso. O que é o consentimento expresso? A gente está trabalhando, obviamente, nesses requisitos, não só de segurança, mas de experiência, de usabilidade, para que o cliente tenha certeza de que o que ele está dando acesso, como é que vai fluir isso e, obviamente, que toda a infraestrutura técnica é de maneira segura. Então, é muito importante falar dessa questão de segurança, para que as pessoas não pensem que os dados vão ficar circulando por aí ao bel prazer das instituições, muito pelo contrário. Se o cliente quiser, por exemplo, saber quais são as ofertas de crédito, pegando a questão do crédito, disponíveis, ele vai solicitar para a instituição que ele tem ali o relacionamento, que essa instituição diretamente consiga compartilhar os dados dele com as outras instituições, para, então, ele checar essa questão do crédito. O cliente em si, também é outro ponto super importante, ele não precisa carregar os dados dele. Isso é interessante. O que significa isso? Ele não precisa baixar um arquivo com os dados de uma instituição para depois subir esse arquivo para outra instituição. Isso vai ser feito automaticamente entre as instituições, sem nenhuma outra necessidade do cliente, a não ser esse consentimento expresso. Então, a gente está trabalhando muito dentro do Conselho Deliberativo, dos grupos de trabalho, para garantir a segurança, mas que essa segurança não seja impeditivo para que o Open Banking seja um sucesso, porque, de novo, se as pessoas não entenderem, não engajarem, a gente não vai ter um Open Banking bem-sucedido. Então, com absoluta certeza, é seguro, e fiquem todos tranquilos que vai ser só com consentimento mesmo. Legal, legal. E Albert, agora, você colocou aí na introdução, inclusive, que a Belvo já trabalha com Open Banking, já trabalha com esses dados aí há um bom tempo, né? Então, a gente está começando a fase 2 agora do Open Banking, que é dados cadastrais, dados de contas, produtos de crédito. Daí, uma dúvida minha, assim, se a Belvo tem esses dados já, e essa experiência, essa jornada, assim, se é semelhante à do Open Banking, se é diferente. Putz, por ter já essa experiência, né, toda essa jornada, o que surgiu de caso interessante, principalmente se a gente pensar em score de crédito ou produtos de crédito, você já pode compartilhar aí um pouco para a gente seguir. Claro, o conceito de Open Banking vem de muito tempo atrás, vem já dos anos 90 nos Estados Unidos. Mesmo os Estados Unidos está regulando agora mesmo, né? Ainda não tem uma lei de Open Banking como temos aqui no Brasil. O que a gente faz é o mesmo conceito, permitir ao usuário de maneira explícita, né, compartilhar ou conectar com a instituição financeira da sua preferência, com uma nova fintech, um novo fornecedor de empréstimo para essa pessoa, ou inclusive a própria concessionária que está vendendo um carro para essa pessoa, e ali, de maneira consentida, compartilhar todo o seu histórico de dados financeiros com essa instituição para ter, sei lá, um prazo melhor, uma taxa mais baixa para esse carro, né? O conceito é exatamente o mesmo. A gente já fez esse processo de padronização, que o João estava falando antes, que a gente está construindo agora essas trilhas, né, no sistema financeiro para intercambiar esses dados de maneira padronizada. É um tema já muito técnico, mas é bem importante, né, que essa troca de dados seja fluida, que esse processo seja, inclusive desde o ponto de vista de experiência do usuário, que a Ingrid estava falando, seja já não só seguro, que é o mais importante, mas seja simples, porque senão os usuários não vão saber usar, então não vamos ter os benefícios de maneira explícita. Então, a gente já vem fazendo isso há tempo atrás. Obviamente, agora, com o Open Banking regulado, vai facilitar muito as coisas. Sempre a Belvo atua como processador, então a gente só faz esse acesso e permite coletar esses dados na instituição que seja cliente, que seja o fornecedor, desculpa, do usuário. Então, aí Banco X, que quer coletar dados de Banco Y, e nesse processo, né, de trazer o dado, que a gente também acrescenta, além de trazer diretamente o dado crudo da fonte, que é dado crudo, a gente converte esse dado em informação, que é um tema muito importante. Acho que a Melissa, bem no início, falava, né, o desafio segundo que vai vir do Open Banking já não vai ser coletar o dado, a gente vai poder ter, como era o conceito que falou?
bom, excesso de dados, né? E o problema é saber entender bem esses dados e usá-los de maneira correta para, nesse caso, facilitar uma análise de crédito mais rápido e mais simples. Então, casos de uso, você perguntava quais experiências já tem de casos de uso que estejam usando Open Banking. Sem dúvida, financeiro é o principal, né? Entender melhor a capacidade de pagamento de uma pessoa fora do cadastro positivo, fora do típico score que todo mundo conhece, que muitas pessoas desafortunadamente têm negativado. Então, dar uma segunda chance, sobretudo para essa parte da população, que ainda é bem grande, para poder demonstrar que eles têm capacidade de pagamento e precisam de uma oportunidade para poder pegar um empréstimo para abrir uma loja na esquina e dar essa oportunidade. Então, isso, curto prazo, já tem muitos casos e tem empresas que já estão fazendo isso. Mas, enfim, o sky is the limit, não? O céu é o limite. Tem empresas que vai fornecer, varejistas estão muito interessados, obviamente, em acessar esses dados para fornecer serviços muito mais personalizados, que todas essas recomendações que hoje temos no inbox, no e-mail, de compre isso outro, que a gente está realmente com um grande número de publicidade nos nossos correios eletrônicos, que cada vez seja menos, seja muito mais eficiente, mais personalizado para nós, né? Então, desde publicidade até finanças, enfim, todas as indústrias vai ser disruptadas, né, nesse sentido. Legal, bacana. E daí perguntar para a Carolina, assim, você falou da BBC aí, centenas de instituições financeiras, bancos médios, bancos pequenos aí que estão lá, fintechs também. Como deve movimentar esse mercado pensando em soluções de crédito que essas instituições oferecem? Vocês já têm uma visão com os associados? Como é que eles estão trabalhando isso? Super. A gente tem 108 associados atualmente, né? E a BBC antigamente só tinha bancos e financeiras independentes. Hoje nós temos cooperativas, SCDs, CEPs, IPs, fintechs, todas que estejam reguladas aí pelo Banco Central do Brasil. Então, assim, o nosso grande entusiasmo em relação a esse novo ecossistema trazido pelo Banco Central é justamente a oportunidade de abrir esse mercado financeiro da forma como a gente conhece hoje, né? O que a gente imagina é que, com o novo ambiente de negócios, não só os consumidores vão ter esse privilégio de ter novas taxas, outros produtos. Na verdade, os bancos vão ter que se reinventar. E aí, quando a gente usa a palavra banco, a gente tem que ter um translator no sentido de trazer todas as instituições que fazem parte desse ecossistema. E aí são os participantes que são obrigatoriamente regulamentados pelo Banco Central. Então, a gente tem vários esforços. Todos os grupos de trabalho oficiais da convenção do Banco Central são espelhados dentro de casa para que todo mundo tenha essa sincronicidade do que acontece oficialmente na convenção com o Banco Central e também para que os bancos tenham essa informação. Por quê? Nem todo mundo é obrigatório participar, né? Existem as fases de entrada. Então, para alguns, a segunda fase é obrigatória, para outros não, e você vai entrando de acordo com a tua estratégia empresarial e por aí vai. Então, existem bancos que são voluntários, justamente para começar a jornada desde o início. Então, assim, tudo o que acontece, a gente recapitula dentro de casa, justamente para que as ideias venham à tona e a gente converse nos grupos de trabalho. Porque existe uma questão muito importante, que é a padronização. Então, assim, todo mundo tem que ficar sabendo no D0 como vai ser daqui no futuro. Então, a gente tem esse trabalho de organizar e deixar todo mundo muito alinhado para o que vem pela frente. Então, o nosso grande mote aí é que todo mundo participe de forma equânime para que o ambiente de negócio seja melhor e todo mundo tenha esse benefício aí do sistema. Voltar aqui para a Ingrid, principalmente assim, a gente falou de bancos, daí o Albert trouxe o varejista, mas existe também todo esse mundo empreendedor, as pequenas e médias empresas que estão aí e, normalmente, são as que mais têm dificuldade de relacionamento com a instituição financeira, ou não, enfim, conta para mim se é isso, se você enxerga isso, e como o Open Banking deve ajudá-las, deve trazer mais crédito ou mais soluções financeiras aí para elas. Não, legal. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, assim, basicamente a minha vida inteira. Desde que eu me conheço profissionalmente por gente, eu trabalho com empresa. Mudou um pouco o perfil da empresa ao longo desse tempo, mas eu sou bem apaixonada
por essa questão da boa bancarização desse segmento, que PME, de uma maneira geral, que, apesar de ser um grande segmento, né, a gente fala PME, você tem de tudo ali dentro. Você tem desde a microempresa, você tem a loja, você tem os serviços tecnológicos, de uma maneira geral. Então, são perfis completamente diferentes. E hoje, como o sistema financeiro ainda está configurado, muitas vezes você não leva em consideração essas diferenças entre essas entidades, essas empresas. Então, entra tudo meio que num bolo, quando você vai falar, por exemplo, de análise de crédito, de produtos financeiros mais massificados, que não atendem 100% quase ninguém. Então, a pequena e média empresa ela acaba ficando ali no between entre a pessoa física e o corporate, que aí já é outro segmento, são empresas maiores. Então, ainda tem muita fricção nesse relacionamento. Pensando em como a gente pode melhorar, né, de fato, esse cenário. O Open Banking, a gente fala muito de crédito, porque é um gargalo para as pequenas e médias empresas, com absoluta certeza. Elas têm muita dificuldade de acessar crédito, mas eu queria ir um pouco além dessa questão do crédito, porque muitas pesquisas, hoje em dia, já apontam que, se essas pequenas e médias empresas elas têm acesso às informações para que seja feita uma boa gestão de fluxo de caixa, gestão financeira, de uma maneira geral, elas não precisam ter acesso ao crédito de maneira emergencial. E esse crédito emergencial, muitas vezes, ele é mais prejudicial do que benéfico para o dia a dia da empresa, para o futuro da empresa. Então, a possibilidade de você ter acesso aos seus dados, de você conseguir fazer uma melhor gestão, porque essa relação fica mais fluida com o seu fornecedor de serviços financeiros, é outra aposta muito grande que a gente está fazendo com relação ao Open Banking e que vai, de fato, melhorar a vida dessas pequenas e médias empresas, que, assim, é bem mais complexo do que normalmente a gente vê na pessoa física. E aí, só um outro ponto, assim, na PJ, como a gente costuma falar carinhosamente, na PJinha, tem um outro problema. Aí, assim, são todas as empresas que têm um pouco esse problema, né? Mas, em especial, as menores, porque elas acabam sendo mais impactadas. A gente tem um grande gargalo na parte de cadastro, que a gente fala onboarding. Hoje, no Brasil, o contrato social ele não é padronizado. Então, cada empresa tem o seu contrato social de acordo com o seu advogado, quando tem advogado. Além disso, além de não ser padronizada essa documentação, ela não é digitalizada. Então, as juntas comerciais, hoje em dia, ainda são muito manuais, os documentos não ficam dentro de uma base de dados e na nuvem, por exemplo, que é fácil de você consultar. Então, depende muito ainda do empreendedor, do sócio dessa empresa, compartilhar essas informações, mandar esse contrato social. Então, pensa só o trabalho que você tem de compartilhar isso com todas as instituições, hoje em dia, que você quer ter relacionamento. Fora isso, a validação dessa documentação é muito custosa para o sistema financeiro. Vamos lá, né? Junta esse fato do cadastro, mais a dificuldade do acesso a crédito de uma maneira geral. O perfil de crédito hoje, eu diria que está numa média, assim, sei lá, 5 perfis nas instituições financeiras de crédito, de score de crédito, de uma maneira mais básica. E essa questão da falta de gestão completa o pacote de um cenário muito complicado, que a gente acredita muito no Open Bank, vislumbra muito no Open Bank a possibilidade de mudança para que esse segmento consiga, de fato, exercer o seu papel, que é de grande impulsionador da economia brasileira. Legal, bacana, bacana. E daí, que você estava falando, eu fui pensando assim, realmente, assim, a separação de pequenas empresas, grandes empresas e tudo mais, e hoje a gente vive com esse mar de dados, enfim, do Open Banking e outros dados que vêm aí, uma separação até de pessoas, né? Os próprios bancos, as instituições mais tradicionais separam as pessoas em 2, 3 categorias e, na verdade, poderia separar em muito mais, enfim, em 30, em 50. Daí eu vou direcionar aqui para o Albert para tentar me ajudar nisso, mas me traz aí, primeiro, se as instituições estão preparadas para receber esses dados e realmente segmentar, saber que o Rogério, enfim, é de um cluster X e não, enfim, não só 2, 3, mas trazer isso para 50. Como é que você está enxergando como
assim, a grande pergunta é como as instituições vão começar a se aproveitar desses dados agora, nesse momento inicial? Pergunta de $1 milhão, hein? E esse é o principal, na minha opinião, o principal desafio do Open Banking, depois dessa interconexão. Então, conectar na fonte, a gente vai superar nos próximos meses e todos vamos ficar conectados. O grande desafio é interpretar esses dados, porque os dados que estavam usando as instituições financeiras até hoje não tinham a granularidade dos dados que vai começar a receber agora. Então, vemos, inclusive, próprias instituições financeiras, S1 e S2, que nem são capazes de analisar seus próprios dados. Então, imagina se eu, além de trabalhar com meus dados, já tenho problemas, eu estou trazendo dados de terceiros que estão gerados por outro, então são diferentes, não são iguais aos meus. Aí é um desafio bem grande, né? Acho que vamos chegar a um ponto onde a tecnologia está evoluindo muito, né? Então, as empresas, os perfis também que as empresas estão demandando a nível de tecnologia está evoluindo. O tema de ciência de dados, agora todo mundo está procurando, não? Cientistas de dados, engenheiros de dados, está madurando muito o mercado e com o mercado estão madurando também, por exemplo, os modelos de escoragem, o que a Ingrid falou, né? Nós só temos, ou você, nós só temos um segmento de pessoa física premium e um não premium. A gente vai entrar agora a entender, por exemplo, o que o Rogério gasta e como o Albert gasta, e mesmo a gente ter o mesmo nível de renda, a gente somos duas pessoas completamente diferentes, porque as pessoas são diferentes, né? O mesmo para as empresas, não tem nada a ver uma empresa que trabalha no setor de tecnologia que uma empresa que trabalha no agro. Então, seria bem injusto tratá-las por igual quando são bem diferentes, são um negócio bem diferente. E o mesmo como o Rogério e eu, somos pessoas únicas. Então, acho que no bem longo prazo a gente está chegando quase que a um modelo personalizado de escoragem por pessoa. Algo que até agora era bem impossível sem ter acesso a esses dados. Só que processar tudo isso para chegar a esse modelo por pessoa é muito trabalho. Não sou nem de uma pessoa nem de uma empresa. Acho que aqui o ecossistema todo, né, vamos colaborar. Então, hoje aqui temos a Verbo, que enriquece dados, mas também a Proscore. Enfim, entre todos nós, vamos chegar nessa ponta e, no final, esperemos, né, que esse score por pessoa ajude a pessoa, né? Quanto vamos demorar? Vamos ver, vamos ver. Não, legal. Eu acho que meu ponto de vista, né, que acelera tudo isso com parcerias, enfim, e daí direcionar para a Carolina, como é que as instituições aí vinculadas à BBC, teu ponto de vista, estão com esse apetite assim de ver o Open Banking como mais concorrência ou mais parcerias, bancos versus fintechs ou não, bancos e fintechs, como é que vocês enxergam isso daí? Para a gente isso não existe. É sempre bom colocar isso, porque sempre paira essa dúvida, né? A associação, por um bom tempo, foi só feita por bancos e financeiras. E aí a gente foi acompanhando toda essa evolução do mercado financeiro como um todo, não só doméstico, mas também internacional, no sentido de quais são as novas instituições. E aí a gente foi trazendo para dentro de casa as IPs e as fintechs. Então, assim, nós somos uma casa extremamente heterogênea no sentido do discurso, do diálogo, para que, de fato, tenham novas ideias e a gente possa endereçar da melhor forma possível todos os anseios do mercado, no sentido de instituições e dos consumidores, porque a gente ouve muitas e muitas críticas de consumidor não sendo bem atendido em vários quesitos, na questão de investimento, na questão de câmbio, na questão de crédito, e a gente acaba puxando muito para o crédito, porque os nossos bancos têm muito essa peculiaridade da oferta de crédito. Então, assim, os nossos bancos entendem que fintechs são parceiras. A gente não tem essa dicotomia, essa divisão de que banco é banco, fintech é fintech, muito pelo contrário. Essas parcerias, elas são muito bem vistas, são muito interessantes e são muito inteligentes. Porque quanto mais a gente puder se unir, ter boas ideias para oferecer um bom serviço, um bom produto, é o mais esperto, é o mais sábio, né? Então, a gente tem esse approach, essa visão de mundo muito no sentido de união mesmo, de junção e não de separação. Legal, legal. E daí agora para você, Ingrid, assim, de muitos, enfim, chapéus que você tem, de muitos trabalhos, você está lá na AB Startups também. E daí tem todo um ecossistema aí de empreendedorismo, de legal techs, de, enfim, outras verticais que não são as fintechs, que elas podem ajudar toda essa jornada. Por exemplo, você falou nessa abertura de conta, né? De repente, uma fintech que faz uma automatização de leitura de contratos, enfim, ela consegue ajudar nessa experiência financeira. O que você traz aí, como as startups, de modo geral, estão se movimentando
tanto com o Open Banking, como nessas jornadas de melhorar a experiência financeira, mas não sendo fintech propriamente, mas as tech fins, enfim, como é que está lá na associação isso? Assim, como eu falei, né, o Open Banking, a gente fala de banking, finance, mas acaba abarcando ali vários tipos de startups e empresas de uma maneira geral. Está todo mundo interessado, para ser bem sincera. A partir do momento, vamos lá, que você tem acesso a dados cadastrais que foram validados por um banco, isso pode ser utilizado de maneira muito mais ampla. Obviamente que, nesse primeiro momento, quando a gente fala do Open Banking regulatório, a gente está falando de instituições reguladas pelo Banco Central. Mas, a partir do momento em que o conceito foi validado, a gente já coloca no mercado o Open Banking, de uma maneira geral, essas parcerias bilaterais elas estão liberadas, já estão acontecendo, na verdade. Então, você pode fazer um acordo bilateral com uma instituição financeira para consumir esses dados mediante o consentimento do cliente para varejo, de uma maneira geral, porque o varejo ele tem produtos financeiros, como, por exemplo, o próprio crediário, que é o mais conhecido, mas não só o produto financeiro, mas também a inteligência desses dados, de você ofertar produtos de maneira personalizada para os clientes, não produtos financeiros, produtos de uma maneira geral, e por aí vai. Então, a gente pode ter, e eu acredito que isso vai ser incentivado, as startups que leem contratos sociais, de data de uma maneira geral, as startups de onboarding, as que ajudam o varejo nessa questão de dados, as próprias fintechs, como segmento, e várias outras. A indústria farmacêutica tem muito interesse também, então as startups, as health techs, vão se beneficiar também de todos esses dados e desse conceito que a gente fala do Open Banking de uma maneira geral. Então, o banking é só a primeira sementinha que vai absolutamente florescer e vai abrir o mercado para essa questão da cultura de dados. E aí a gente abre uma outra discussão, que futuramente pode ser que a gente esteja aqui conversando também, que a gente fala muito da educação financeira, o próprio João falou, do Banco Central, falou sobre a expectativa que a gente tem no Open Banking com relação à educação financeira, mas tem uma outra educação que a gente vai começar a ouvir mais e que a gente tem que incentivar, que é a educação de dados. Então, assim, legal, o Open Banking é seguro, a gente vai ter o consentimento, não vai ter dado voando por aí sem que o cliente queira compartilhar de fato. Mas ele precisa entender o porquê que aquilo está acontecendo, por que ele está compartilhando, qual o benefício que ele vai ter, e não só no sistema financeiro, como eu falei, mas de uma maneira geral. Então, eu sempre brinco com isso, assim, a gente vai ter que aprender a ler os termos de uso e política de privacidade. A gente vai ter que gostar de fazer isso. A gente vai ter que introduzir esse tipo de cultura dentro do nosso dia a dia, e isso parte do princípio dessa questão da educação de dados, de uma maneira ou de outra, e que as startups estão olhando para isso. Então, hoje em dia, é super DNA de startup que tem esse DNA tecnológico, a questão da cultura de dados, do data driving, que a gente costuma falar. Então, como elas estão se preparando, elas já meio que nascem um pouco mais preparadas para isso, que é esse tratamento de dados, ter os cientistas de dados, engenheiros de dados, e já estarem não só armazenando, mas pensando em modelos que utilizem isso da melhor forma possível para que eles se beneficiem através da construção de produtos e serviços e também consigam prestar esse serviço para corporações, instituições de uma maneira geral. Legal, bacana. E daí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta de novo para você, mas a Carolina puxou lá um momento que ela falou: nem todas as instituições são obrigatórias, tem as fases. Você consegue, de um modo rápido, assim, trazer essa visão de quais são as fases do Open Banking, em que momento que a gente está, né? E quem é obrigatório e quem não é? Ficou fácil agora, hein, falar sobre as fases. Eu quase não vejo e falo sobre isso. Mas, de maneira muito rápida, simplificada, a gente tem, basicamente, 4 grandes fases, sendo que a última fase, eu costumo dizer que é uma fase quase eterna, que é a fase que a gente vai ali agregando mais produtos e serviços. Mas como é que funciona, basicamente, a governança do Open Banking, de maneira simplificada? A gente tem essas fases, então são 4 fases.
conforme a gente define os entregáveis de uma fase, a gente implementa a outra fase. Então, começou com a fase 1, não tinha uma fase anterior, a gente definiu os entregáveis dessa fase e partiu para a fase 2. Enquanto a gente definia os entregáveis da fase 2, a gente implementava a fase 1 e assim concomitantemente. Qual que é a grande diferença entre essas fases? A fase 1, ela não tinha compartilhamento de dados de cliente, ela tinha compartilhamento de dados das próprias instituições, então, preço médio dos produtos, coisas um pouco mais genéricas, mas trazendo isso de uma maneira mais fácil e consumível para os clientes de uma maneira geral. E aí, a partir da fase 2, a gente começou a trabalhar, especificar como seria o compartilhamento, que tipo de informação seria compartilhada, principalmente de cadastro, e mais focado, nesse primeiro momento, em pessoa física, isso é super importante. E aí, a partir da fase 3, agregando ali crédito. A fase 4, a gente vai ter já a inserção de outros produtos, como, por exemplo, investimento, câmbio, e aí, parceiro ali do Banco Central, a SUSEP, também com a parte de seguros, e aí a gente vai trazer também outros reguladores, como CVM, por aí vai. Então, de maneira muito simplificada, é mais ou menos assim que a gente organiza o Open Banking, esses trabalhos do Open Banking. E aí, também, para explicar uma coisa que bastante gente tem dúvida, como é que funciona a governança, né? Obviamente, a gente tem o Banco Central como autoridade monetária que vai, de fato, fazer esse pente fino em tudo que está sendo trabalhado nas outras camadas do Open Banking. A gente tem o Conselho Deliberativo, como eu falei, que eu faço parte como conselheira. Então, a gente tem os conselheiros de 6 cadeiras, cada cadeira representando ali S1, S2, S3 e por aí vai, e as fintechs. Eu faço parte da cadeira das fintechs. E um conselheiro independente para trazer um número ímpar de 7 cadeiras votando. O Banco Central faz parte desse Conselho Deliberativo, mas de maneira mais simplificada, como um ouvinte, porque, de fato, tudo que é deliberado vai passar novamente pelo Banco Central como autoridade monetária que vai fazer esse filtro para saber, para garantir a segurança do sistema financeiro de uma maneira geral. E aí, a terceira e última camada, mas muito importante, é a camada dos grupos técnicos. São vários grupos técnicos, existem os squads temáticos, grupos específicos, urgentes, que, quando algum assunto precisa ser tratado de maneira mais célere, que aí é uma aberta participação. Cada cadeira pode trazer 5 representantes oficiais dentro desses grupos de trabalho, mas as associações, de uma maneira geral, podem espelhar esses grupos de trabalho internamente para que os assuntos sejam trazidos dos grupos de trabalho, trabalhados, de fato, dentro desses grupos técnicos, com pessoas técnicas, e isso sobe para o Conselho de maneira mais mastigada, simplificada, para que a gente delibere, de fato, o melhor caminho. Ufa! Acho que eu não esqueci de nada. Não, arrasou. Mas mais ou menos essa é a dinâmica. Tudo isso foi um trabalho também de governança que foi feito de maneira antecipada, num grupo de trabalho de governança, que eu fiz parte também com o Banco Central, para que fosse o mais democrático possível. Todas as cadeiras têm o mesmo peso, porque não adiantava, por exemplo, eu representando as fintechs, se a gente está numa ponta, obviamente, não obrigatória, como o Melf falou. Quem tem mais risco sistêmico é obrigatório, então, a gente tem ali S1 com as entidades obrigatórias, e aí, sucessivamente, S2 e por aí vai. Mas eu entendo que a gente tem um valor muito importante na questão da disrupção, do DNA tecnológico. Então, não adianta você discutir um projeto muito tecnológico se você não envolver as fintechs de uma maneira geral, trazendo esse valor de inovação, esse valor mais disruptivo. Então, é mais ou menos como a gente está participando, e foi um trabalho bastante longo, e que o Banco Central ajudou muito nesse sentido, para que a gente fosse bem democrático. Legal, legal, bacana. Daí agora para o Albert aqui, mas assim, dentro dessas fases, enfim, que a Ingrid trouxe, a gente tem aí um iniciador de pagamentos. Explica para a gente um pouquinho o que é isso, dentro do que você puder aí, e o que deve trazer aí também de viabilidade, de novos negócios dentro desse... Então, até agora falamos de Open Banking, praticamente compartilhamento de dados, né? Sí que é certo que dentro das fases definidas, né, no Open Banking, que a Ingrid falou, a gente vai ter
funcionalidades além da leitura dos dados. Então, uma delas, que é realmente bem disruptiva, é poder iniciar um pagamento na sua conta fora do aplicativo Internet Banking do seu banco. Então, você pode estar usando um aplicativo de preferência, sei lá, um gerenciador financeiro, no caso das empresas, o ERP, o software de contabilidade, e poder pagar ou poder fazer pagamentos, seja intraconta ou para terceiros, desde esse aplicativo, sem você precisar conectar o banco. Isso que parece simples, né? E a gente fala, cara, por que a gente não tinha isso até agora? Não é tão simples a nível técnico de implementação. Então, a gente tem uma conjunção de duas coisas. Uma é Pix, que bem, todo mundo já conhece, né? O sistema de pagamentos a tempo real, aí sim criado pelo Banco Central. E o que o Open Banking vai poder facilitar na fase 3, neste caso, vai ser isso. Que desde um aplicativo terceiro, desde um site de preferência de você, que obviamente esteja autorizado e cumpra com todos os requerimentos de segurança, você poder iniciar um pagamento Pix, por exemplo, né, sem precisar sair. Algum caso de uso para entender melhor, por exemplo, dentro de uma abertura de uma nova conta, né, normalmente as pessoas precisam carregar dinheiro para que essa instituição emita o cartão de crédito. Então, agora como funciona? Você vai para a sua instituição, faz uma TED ou um Pix para a sua conta na nova instituição, enfim, é um processo bem ineficiente, as pessoas às vezes inclusive esquecem. Agora, no mesmo processo de onboarding, já você, com essa nova instituição, vai poder trazer e debitar dinheiro automaticamente da instituição A para essa nova, que você vai querer começar a usar bem cedo, né? Então, agora já com esse dinheiro na conta e com um cartão virtual, que já praticamente todas as novas instituições têm, você já sai desse aplicativo, em 2 minutos já sai pagando com dinheiro na sua conta. Isso é incrível. Antes, para que uma conta ficar operativa, não sei, demorávamos pelo menos 1 semana, 2 semanas, sei lá, ainda, sobretudo em contas PJ, ainda é pior. No Linker, não. Então, por isso, eu falei, as novas é diferente. As novas é muito mais eficiente, né? Então, vai facilitar muito. E já não só na parte financeira, pensemos também em tudo o que é e-commerce ou pagamentos, né? Hoje temos, enfim, infinidade de métodos de pagamentos, temos cartão de crédito, enfim, temos outros tipos de pagamentos digitais, e agora uma opção mais, vai ser fácil, você conecta diretamente seu banco com o varejista de preferência, esse e-commerce que você sempre usa, e o dinheiro vai ser diretamente debitado na conta, então o que vai fazer o sistema muito mais eficiente, já não se vai precisar de tantos intermediários no pagamento, e o que já estamos vendo, né, muitos que se você paga online com Pix, já tem desconto, sei lá, 5%, às vezes até 10% de desconto. O sistema, em geral, vai ser muito mais eficiente, né? E isso vai ser graças à fase 3 de Open Banking, em conjunção com Pix. E isso realmente vai ser um grande evento que vai fazer uma grande disrupção na indústria. Então, vai chegar mais tarde, agora atualmente estamos em fase 2, fase 3 está sendo implementada, mas a gente vê que nos próximos meses vamos começar a ter casos de uso bem bacanas por cima dessa iniciação de pagamentos. Legal, bacana. E daí um pouco mais tarde, assim, já para a agenda do próximo ano, lá para março, a gente vai ter um encaminhamento de proposta de crédito. Eu queria ver da Carolina, assim, a Ingrid compartilhou que as coisas estão sendo definidas fase a fase, momento a momento. Então, assim, mas dentro lá dos grupos de trabalho, da BBC, o que vocês já trabalharam ou não, assim, encaminhamento de proposta de crédito e o que deve transformar também isso daí, essa funcionalidade do Open Banking aí? A gente está nesse momento, na verdade, né? A gente está discutindo o que vai ser ainda. Tem algumas coisas já setadas, mas outras ainda a gente está desenvolvendo. O grande passo aqui é o seguinte: pensando que existe aí uma gama de bancos que não tem agências, né? Que não tem vários postos de atendimento e que se utilizam de uma rede de correspondentes, por exemplo, isso vai mudar. Ou seja, você consegue buscar uma proposta de crédito, não necessariamente precisando de um lugar físico. Ou seja, a gente vai facilitar toda essa interação, todo esse pedido. Ou seja, você vai conseguir, inclusive, compartilhar no sentido de comparar as propostas de crédito que você obtém. Ou seja, você tem os teus dados numa certa instituição e você vai poder compartilhar com X competidores para ter o melhor crédito. Então, assim, de uma forma muito, muito simples, né? Porque a gente ainda está desenhando esse contexto,
é dessa forma. Agora, pegando um gancho dele no sentido de confiança, né? Ele falou de Pix e eu fiquei vendo um filme. Todo mundo fala, mas o Open Banking é seguro. Quando o Pix foi lançado, todo mundo virou e falou, mas isso é seguro? Mas isso... Alguém consegue hoje imaginar o Brasil sem Pix? Eu não consigo. Então, assim, a gente vê as pessoas na rua hoje em dia pedindo uma ajuda, um apoio, e às vezes você não tem uma moedinha, e o cara tem lá o papelzinho dele dizendo, meu Pix. Então, assim, é tão simplificada a forma que o mercado financeiro está caminhando com as trocas, e a gente precisa dessa confiança. Então, assim, a Ingrid colocou super bem, não vai ter uma piscina de dados onde o banco vai lá e pesca o teu dado e utiliza. Não é assim que funciona. Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem a respeito do Open Banking, confiem. A gente tem, acima de tudo, dessa governança toda gigante, o Banco Central como observador no Conselho, mas, ao mesmo tempo, como prescritor das regras básicas, ou seja, ele faz o framework, o caminho onde a gente tem que andar. Então, assim, da mesma forma que o Pix funcionou, funciona super bem, e todo mundo está bem satisfeito, com o Open Banking vai ser assim para melhor. Legal, legal. Voltar aqui para você, Ingrid, assim, tem um negócio no Open Banking, a gente falou bastante aí de concorrência, trouxe inovação, toda essa eficiência do sistema, mas tem um dos objetivos dele que é a inclusão financeira. E daí eu queria ter uma visão, a gente falou tudo digital, tudo online, tudo conectado, como é que o Open Banking hoje, no seu ponto de vista, ou no longo prazo, enfim, ajuda nessa inclusão financeira? Como é que ele atende esse objetivo? Muito legal. É um tema que eu gosto muito. É uma das bandeiras que eu carrego na vida. Que não adianta você trabalhar no sistema financeiro sem pensar em inclusão, até porque inclusão é oportunidade para quem trabalha com serviços financeiros, né? E por que a gente... Um dos pilares do Open Banking é essa democratização do acesso, que a gente fala bastante. Porque vai baratear o custo dos serviços financeiros de uma maneira geral. E, além disso... hoje em dia, a gente tem... Isso são dados de 2017, gente. Isso já deve ter aumentado. Mas a gente tem 1,2 celular por pessoa no Brasil. Então, a gente tem mais celulares do que pessoas e mais celulares do que contas bancárias. Isso significa que o canal de comunicação com essas pessoas, bancarizadas ou não, ele já está construído. Aí a gente tem alguns outros desafios que não vêm ao caso, mas essa questão da própria telecomunicação, de você permitir o acesso digital, a inclusão digital, mas isso está andando rápido e andando muito bem. Então, a inclusão financeira pode se beneficiar, sim, dessa inclusão digital. E o Open Banking, trazendo essas informações, trazendo essa liberdade de você escolher quem é o seu melhor parceiro para serviços financeiros e barateando esse custo, porque, afinal de contas, como eu falei, a questão do cadastro, hoje em dia, cada instituição que você passa vai fazer uma análise do seu cadastro única e que fica lá presa naquela instituição. Isso gera um custo exponencial para o sistema de uma maneira geral, fora custo de fraude, fora outros custos que são envolvidos, que são repassados para o cliente, obviamente, no final. Se você melhora, azeita esse processo e você tem menos custo, isso vai baratear na ponta. A gente já está vendo, isso é uma tendência, então não é nada que eu tô fazendo um exercício de futurismo. A gente já está vendo as contas digitais, tanto pessoa física quanto jurídica, sem o custo de manutenção, por causa da tecnologia, por causa dessa otimização dos processos que a tecnologia permite, essa escalabilidade que a tecnologia permite, essa democratização, de fato, que a tecnologia permite. E aí, o Pix, trazendo essas transferências gratuitas, todo o processo muito mais fácil, eu conseguindo analisar o perfil mais granular daquele cliente, quando eu falo de crédito, eu conseguindo acertar esse perfil de que ele é um bom pagador, fornecendo crédito, não tendo essa provisão de devedor, que hoje a gente tem, que é alta. Tudo isso é uma melhora significante no custo. E aí esse custo vai ser de grande impacto nessa bancarização. E um outro ponto também interessante, que não tem a ver com a tecnologia, mas é um insight informal,
que trabalhando com serviços financeiros digitais eu venho acompanhando, hoje em dia, principalmente, a gente está num país de pessoas simples, né? Muita gente não tem serviço financeiro porque não se identifica com as instituições financeiras tradicionais. Não se identifica em que sentido? Pô, e numa agência, muitas vezes as pessoas elas não se sentem bem, elas não se sentem, elas não acham que aquele lugar é para elas. Elas ficam inferiorizadas, de fato. E aí, quando você insere a tecnologia, você não tem uma pessoa interagindo, essas pessoas elas se sentem mais acolhidas. E a tecnologia também permite que você crie uma experiência diferenciada para cada perfil que você tem no mercado. Então, a gente já vê perfis de bancos digitais focados em millennials, em pessoas mais jovens. Já vi também banco digital focado em pessoas idosas, em pessoas mais velhas, onde as letras são maiores. Então, a tecnologia ela permite que você também crie esses clusters de pessoas e esses produtos mais personalizados que trazem uma experiência melhor para o consumidor, ele se sente mais confortável consumindo aquilo, e aí a gente permite que isso bancarize também. No Linker, eu cuido da área de experiência do usuário, a gente chama de uma grande área de experiência que passa também pela parte de atendimento. O que tem de gente tirando dúvida básica do sistema financeiro, tipo, qual que é a diferença de uma TED para um DOC, como é que funciona a compensação de boleto, é muito grande. Aí você pergunta, poxa, mas essas pessoas já não tinham conta em algum outro banco? Mas quando você está na frente de um gerente, muitas vezes você fica com vergonha de ter esse tipo de dúvida, então você não pergunta. E isso acaba perpetuando essa falha que a gente tem na educação financeira. E aí você traz a tecnologia, você está lá no aplicativo, você não está olhando cara a cara para uma pessoa. O consumidor ele cria mais coragem de interagir, de perguntar, ele não fica com vergonha. Então, são exemplos simples, mas que estão mostrando para a gente o quanto a tecnologia pode ser benéfica. De novo, a tecnologia vai substituir a interação humana? Não, a gente está aqui pessoalmente, graças a Deus, garantindo que é bom ter essa interação humana, mas tem muitos ganhos em trazer a tecnologia, e um desses ganhos, com absoluta certeza, é a inclusão financeira. Legal, legal. E daí eu vou puxar aqui rapidinho para o Albert um pouco. Dentro de toda essa inclusão financeira, a gente tem hoje pessoas assim fora do sistema financeiro talvez, mas que são, sei lá, entregadores de alimentação, que são motoristas de aplicativo e tudo mais. Esses dados, de alguma forma, eles podem ser usados também para score, para análise, para crédito para essas pessoas? Efetivamente, por isso que, inclusive, a Belvo já nasceu sendo Open Finance cêntrico. A gente acredita que o dado financeiro não tem por que estar em um banco ou em uma instituição financeira. Essas pessoas, algumas delas ficam por fora, né, do sistema financeiro, cada vez menos, né, mas sim que ainda o dinheiro é uma realidade do país para muitas pessoas, né, o dinheiro no efetivo. Então, o que a gente via, tinha esse desafio, tem uns clientes que são financeiras, correspondentes, bancos, fala, cara, tenho muito interesse em poder fornecer empréstimo para esse público, só que pelos métodos tradicionais eu não consigo enxergar a informação deles. Praticamente parece que não existe no sistema em geral. Vocês teriam como a gente poder falar com alguém que esteja empregando eles, né? Com quem está empregando eles. Falei, cara, dá. A gente implementou um sistema bem parecido ou igual que o do Open Banking, então, com o consentimento desse condutor de Uber, desse repartidor de Rappi ou da iFood, eles conectam sua conta e podem falar para o banco, oi, eu faz 5 anos que trabalho com a Uber, eu trabalho super duro, cada dia, das 7 da manhã às 9 da noite, eu ganho X, a metade eu pago em dinheiro, mas está no meu bolso, e então aí dá uma confiança para essa instituição que aí vai emprestar para esse motorista. E essa informação é muito relevante, só que hoje não fica dentro do escopo regulado do Open Banking. Estou seguro que em algum momento futuro vamos ter um Open Gig também, Open Health, enfim, estamos entrando no mundo de dados e nos próximos anos seguramente também vamos ver uma padronização nesse sentido para que esse público, que é gigante, possa fazer troca de maneira oficializada desses dados. Legal, legal, bacana. Bom, agora já caminhando para o encerramento aqui do painel, tem alguma consideração final, Carolina? Quer deixar seus contatos? Quer falar da associação? Por favor, fique à vontade. Claro, né? Obrigada.
É óbvio que a gente não tem tempo suficiente aqui para falar tudo que a gente imagina, tudo que a gente sente, percebe do projeto. Então, fiquem à vontade para contatar via LinkedIn, via Instagram, sempre à disposição para responder. Só queria complementar uma fala da Ingrid, que foi muito legal, quando ela falou sobre a tecnologia e a disrupção, o acesso que ela ocasiona. Tem um outro ponto muito importante quando a gente pensa em fintech, nos bancos digitais, nos neodigitais principalmente, que é a questão da linguagem. A gente fala muito do acesso, do mobile, mas tem a linguagem também. A gente tem todos os termos de uso de forma muito mais simplificada, a forma como o atendimento é feito num saque, numa ouvidoria, é diferenciado. Então, eu acho que o que a gente pensa de educação financeira, cidadania financeira e autonomia financeira passa muito por isso. E nós somos o agente dessa mudança. Então, assim, todos nós que fazemos parte de instituições financeiras, de fintechs, desse grupo todo que quer revolucionar o mercado financeiro como um todo, tem esse papel, nós temos esse papel de mudar a forma como nós mesmos enxergamos o mercado. Então, assim, não adianta eu querer que o Open Banking funcione se eu chegar aqui hoje e começar a falar um monte de palavra difícil. Então, a gente tem que ter essa questão da comunicação, da empatia com o consumidor que está do outro lado. Então, a minha grande mensagem é comunicar. A gente precisa se comunicar, a gente precisa conversar e a gente precisa ter essa liberdade para tirar as dúvidas. Então, assim, humildade é sempre muito legal e a gente tem que inspirar isso nas pessoas. A gente tem que estar aberto como instituição, como fornecedor de alguma partezinha de uma prestação de serviço, de algum produto financeiro, para que a sociedade se apoie na gente e a gente construa, de mão dada, um novo mercado financeiro. Então, eu estou muito orgulhosa de estar aqui falando sobre isso, porque eu realmente vivo isso na minha vida. Essa é a minha missão, é o meu grande propósito, trazer as pessoas aí que estão à margem do mercado financeiro como um todo, para, de fato, que tenham autonomia financeira, porque isso é direito humano, né? Quando a gente está com as contas em dia, quando a gente consegue respirar melhor, porque conseguiu pagar, porque está tudo certinho, a nossa vida anda melhor. Então, fico super à disposição para conversar, para trocar uma ideia e super obrigada. Obrigado a você. Ingrid? Falei bastante, gente, eu falo demais às vezes, mas um recado final, assim, eu sempre termino com esse recado. É importante lembrar que o Open Banking ele não é um projeto da Ingrid, do Melfi, do Banco Central, da BBC, das associações. O Open Banking ele é um projeto do brasileiro, da nossa população. Então, o engajamento das pessoas é muito importante e vai fazer com que o Open Banking tenha sucesso e evolua cada vez mais, e aí vá para as outras esferas que a gente comentou aqui. Então, como é que a gente começa esse engajamento? Se informar. Antes de querer entender, por exemplo, os produtos de cada fase, eu sempre falo, vamos todos nos informar, vamos nos munir de informação, porque a informação, nesse momento, é crucial, não só para entender o Open Banking, mas para entender o nosso papel e como ele pode beneficiar a nossa vida de uma maneira geral. Então, eu espero todo mundo muito engajado, fazer o Carnaval do Open Banking ano que vem, se Deus quiser, presencialmente. Contem comigo também, por favor, desculpa as brincadeiras. Também super disponível para responder qualquer dúvida que tenha, porventura, ficado. E muito obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui. Legal. E Albert, por favor. Do meu lado, só lembrar, o Open Banking é um grande desafio. Chegar à população não vai ser fácil, já não só a nível comunicativo. Acho que a primeira tarefa é de todos nós, acho especialmente nesse evento, né, que quem esteja participando sejam instituições, que de algum jeito ou outro vai estar em contato com o Open Banking. Então, se preparar é importante, né? É responsabilidade de todos que usemos bem o sistema. E se todos em conjunto entendemos bem os benefícios do sistema, vamos poder transmitir isso para o usuário final. Os usuários vão adoptar o Open Banking, porque o principal risco do Open Banking é que as pessoas não confiam. A gente já está vendo isso em outras jurisprudências. A Europa está custando ter adopção por um tema de a população, tema de, por exemplo, conectar, é complicado, o tema de UX que estávamos comentando antes com a Ingrid, é super importante e é responsabilidade de cada um de nós, no momento de que vocês implementem novas políticas de crédito, mensagem aqui temos a galera do seu crédito digital, a gente fez uma live a semana passada e tínhamos já pessoas, usuários finais, consumidores que tinham dúvidas sobre, será que se eu compartilhar meus dados, vocês vão usar isso de maneira
contraproducente contra meu próprio crédito, meu limite vai se diminuir, eu vou ter um score pior. Então, acho que se todos usarmos isso de maneira positiva, os usuários vão confiar, vai usar mais e, finalmente, as instituições também vão terminar ganhando mais. Então, é responsabilidade de todos, por favor. Legal, muito obrigado. Bom, agradeço aí a participação de vocês, a organização toda do evento, o pessoal que está aqui acompanhando a gente ao vivo, o pessoal que está na internet. A gente vai fazer uma pausa agora e depois volta aí com mais conteúdo do evento. Obrigado, pessoal.